noite, Matildos, Matildes. Mais um vídeo do meu canal caiu na boca de Matilde, sempre virando assunto. Você já ouviu falar das catacumbas dos capuchinhos em Palermo, na Itália? E uma catacumba cheinha de múmia. E tem uma múmia em especial que é considerada a múmia mais linda do mundo. É considerada uma obra-prima da mumificação moderna. Por que mumificação moderna? Porque as bases da mumificação vieram do Egito Antigo, né? Hoje nós vamos falar da múmia mais linda de todos os tempos, conhecida como a Bela Adormecida Italiana, a múmia da menina Rosália Lombardo. Para você, fica aqui comigo porque eu vou te contar essa história engraçada desta múmia que abre os olhos. Diz que abre os olhos. Os de Palermo são catacumbas que foram construídas no século XVI. A princípio era apenas para guardar os corpos mumificados dos freis, dos padres, das figuras da igreja de Palermo, na Itália. Depois de algum tempo com esses corpos guardados lá, eles perceberam que esses corpos eles mantinham. Era feito apenas o processo de embalsamento, que consiste em quê? Introduzir alguns líquidos. Isso nós estamos falando do século XVI. Hoje em dia o processo de embalsamento ele está bem mais moderno do que isso. Era feito o processo de embalsamento, que era basicamente retirado os líquidos do corpo, os órgãos do falecido, injetado uma quantidade de formol no cadáver para que aquele corpo pudesse se manter um pouco mais tempo conservado. Porém, aconteceu uma coisa estranha, uma coisa engraçada, uma coisa divina, que foi o quê? Esses corpos dos capuchinhos, dos freis, dos padres, dessas figuras que eram enterradas nessas catacumbas que ficam abaixo no subsolo, depois de muitos anos que esses corpos estavam lá, os corpos permaneciam muito bem conservados, tal qual tivessem ainda recém-falecido. Os capuchinhos da época disseram, não, é um milagre. E aí, com essa novidade, nós temos um milagre aqui nas nossas catacumbas, os corpos permanecem intactos e tal e coisa. A galera da cidade de Palermo a galera da cidade de Palermo começou a querer ser enterrada lá. Enterrado, modo de dizer, né? A galera da cidade de Palermo começou a querer que os seus entes queridos, os corpos, fossem para esse local também, para as catacumbas dos capuchinhos de Palermo. Só que, obviamente, vocês compreendem que o processo de embalsamento é um processo caro. Não é qualquer um que tinha dinheiro para isso. Então, quem começou a ser colocado os corpos lá? O pessoal que era da política, os coronéis, generais, pessoas de posse, empresários, e começaram, a galera morria, pronto, vamos colocar o corpo lá na catacumba, porque aí esse corpo vai ficar preservado, a família pode visitar, e foi isso que aconteceu. Em 1880, as catacumbas pararam de receber corpos porque não tinha mais espaço para colocar tanta gente. Porque os corpos eles eram colocados expostos nas paredes, pendurados por ganchos. Em alguns casos tinha partes
essas catacumbas, ela é dividida por partes. Tinha um setor que era infantil, um setor das mulheres, um setor dos homens, um setor das virgens, sim, setor das virgens. E eram divididas assim por partes. Então, na parte dos homens, eram colocados os corpos daquelas figuras importantes e com dinheiro da cidade de Palermo, do sexo masculino. Na parte das mulheres, as esposas, as mães, as irmãs dessas pessoas também. Porque as pessoas da família, elas podiam visitar esses parentes, digamos assim. Você colocou o teu corpo lá, você vai visitar lá de buenas na lagoa, né? Enfim. E em 1880 já não tinha mais lugar para colocar essa galera lá. Foram duas únicas exceções, que foi para um vice-cônsul dos Estados Unidos, 1911, e em 1920 faleceu a filha de um general do exército de Palermo. E esse general, ele ficou simplesmente inconformado com a morte da sua filhinha, que tinha apenas um pouco menos de 2 anos de idade, na verdade. Ela nasceu em 13 de dezembro de 1918 e faleceu no dia 6 de dezembro de 1980. Então, ela faleceu 7 dias antes de completar 2 anos de idade. Estou falando da Rosália Lombardo, exatamente. E aí que a história começa a ficar engraçada, que a história começa a ficar interessante. Por quê? Porque o pai da menina, ele foi e procurou o melhor químico que existia. Eu quero que o melhor químico embalsame o corpo da minha filha para colocar lá na Capela dos Capuchinhos. Foi atrás do Alfredo Salafia, que ele era um químico, embalsamador e taxidermista da Sicília. E ele pagou para que ele fizesse o embalsamento do corpo da sua filha Rosália para colocar lá nas catacumbas. Até aí tudo normal, até aí tá tudo dentro dos conformes. Embalsamou, colocou no caixãozinho, colocou lá. Porém, algum tempo depois que a menina já estava lá, alguns anos depois, a galera que ia fazer visitação lá começou a dizer que a menina abriu os olhos e que o corpo desta menina estava absurdamente muito bem conservado, como se ela estivesse apenas dormindo. Aí a galera começou a falar que ela mexia os olhos, aí começou a vir curiosos de todos os lugares. E outro ponto engraçado, na primeira foto que eu coloquei aqui, vocês vão ver que os traços da Rosália, o cabelo loiro, a sobrancelha loira, só que quando ela faleceu, em 1920, o cabelo dela não era loiro. Nós sabemos que os bebês, quando nascem, que as crianças, quando nascem, com o tempo, às vezes, vai trocando, o cabelo vai caindo e o cabelo da criança, o olho da criança vai escurecendo. Só que esse processo com o corpo de uma criança já morta levantou mais curiosidade sobre aquela criança. O cabelo da Rosália, que quando faleceu era castanho, tornou-se um loiro muito forte. As sobrancelhas, que também eram castanhas, também tornou-se um loiro muito forte. Ela tinha os olhos azuis. E as pessoas, tem fotos aqui, se você ver, ela está com as pálpebras entreabertas. E aí as pessoas começaram a dizer que tinha alguma coisa de diferente naquela criança. Porque já tinham passado muitos anos mesmo, e o corpo dela permanecia praticamente intacto. O que a galera, os responsáveis pelas catacumbas dos Capuchinhos fizeram? Como esse corpo já tinha uma preservação muito boa, por quê? Porque onde está essas catacumbas, que é no subsolo, abaixo, né? O ar, o solo, ele auxilia
para que a decomposição do corpo ocorra de forma mais devagar. Só que o caso do corpo da Rosália é um caso muito além do que eles compreendiam. A Rosália faleceu em 1920. Em 2012, eles levaram pesquisadores do Instituto de Múmias e do Homem de Gelo de Bolzano, na Itália, para estudar o corpo da Rosália. Neste momento, eles já tinham, porque assim, nessas catacumbas, como eu falei, eram divididos a ala dos homens, a ala das mulheres, a ala das crianças, a ala das virgens. A Rosália, num primeiro momento, quando ela foi, quando colocaram o corpinho dela lá, foi colocado junto com as demais crianças. E assim, tem um comparativo, tem uma foto aqui, que se você vê o corpo da Rosália e o corpo de uma outra criança, claro que possivelmente o tempo de morte das duas não seja exatamente igual, mas provavelmente é bem próximo às datas. O corpo da outra criança está completamente cadaverizado, ele está completamente esquelético. E o corpo da Rosália, ele está inteiro. Em 2012, quando esses pesquisadores foram lá, eles disseram, tem coisa nisso aqui, vamos ver o que está acontecendo. Porque o químico que fez o embalsamento, que fez a mumificação do corpo da Rosália, Alfredo Salafia, a galera não sabia o que ele tinha feito. Mas o que esse homem fez, meu Deus do céu? O que esse homem botou nessa menina, que essa menina não apodrece? Aí a galera começou a ir atrás. Em 2012, o Alfredo já tinha falecido, o pai da Rosália já tinha falecido, a mãe da Rosália, né? Mas ainda existiam descendentes vivos e eles foram atrás, essa equipe de pesquisadores foram, no primeiro momento eles foram atrás da família dos descendentes vivos de Rosália para tentar localizar em alguma documentação do pai dela, alguma anotação, o possível contato deste químico Alfredo Salafia. Com algumas informações que os descendentes da Rosália forneceram, eles conseguiram encontrar a família, os descendentes vivos do Alfredo, foram até lá e essa família lhes forneceu acesso a alguns diários e anotações do químico. Num desses diários, ele descreve a composição que ele usava para fazer o embalsamento daquelas pessoas que lhe solicitavam. E tinha uma anotação específica para o corpo da Rosália. Qual foi o processo que ele utilizou? Mistura de formol com água saturado em zinco. Esta mistura, ele fazia uma desinfecção no corpo. Ele limpava as bactérias que continham no corpo para que essas bactérias não comessem a carne, não comessem os ossos, não fizessem o processo natural de decomposição. Também de ácido salicílico, que evitava a proliferação de fungos na parte do corpo. Glicerina, ele passou glicerina no corpo inteiro. E o corpo da Rosália, ele foi vestido, né? Tem um vestidinho e ele foi completamente coberto até essa parte aqui. Então, a parte que está à mostra no caixão é apenas do pescoço para cima, só a parte do rosto. E para proteger essa parte do rosto, o que ele fez? Ele passou parafina. Ele passou parafina na pele do rosto, na sobrancelha, nas orelhas, nessa parte toda aqui do corpo da Rosália, para evitar que ressecasse a pele com o processo de decomposição do corpo. Informações em mãos, os pesquisadores voltaram até as catacumbas com um equipamento de raio-x. Eles passaram o raio-x no corpinho, né, da Rosália, para ter uma noção de como que estava o processo de deterioração deste corpo. E o resultado foi simplesmente impressionante. Por quê? Porque através do raio-x eles conseguiram perceber que os órgãos internos da Rosália não foram removidos, como era o habitual feito por embalsamadores
naquela época, que todos os órgãos, além de não terem sido removidos, eles estavam praticamente intactos dentro do corpo. E que o cérebro da menina, ele tinha diminuído apenas 50% do seu tamanho. Com esses dados em mãos, eles tinham uma outra pergunta para esclarecer, uma outra indagação para esclarecer. A história de que as pessoas que cuidam das catacumbas, os visitantes que vão lá, que a menina abre os olhos. O que eles constataram com esses dados, o que eles constataram com essas informações que eles conseguiram levantar através do estudo do diário do Alfredo Salafia e deste raio-x de todo o corpo da menina. Que ela nunca teve os olhos 100% cerrados. Quando ela faleceu, quando ela morreu e quando foi feito o processo de embalsamento do seu corpo, ela não tinha as pálpebras 100% cerradas. E dentro das catacumbas, obviamente, não recebe luz solar abundante, por uma questão de segurança dos corpos que estão lá. Hoje, a grande maioria são apenas esqueletos, com exceção do corpo da Rosália, que permanece praticamente intacto, mas o corpo da Rosália ele foi colocado em uma ala separada, numa câmara separada dos demais, num local com, digamos assim, um ar um pouco mais ameno, já que passaram-se tantos anos e esse corpo permanece praticamente inalterado, para manter o máximo possível esse corpo lá. E eles começaram a trocar de lugar. O caixãozinho, né, é uma caixinha. Hoje, devido a questão para exposição, para proteger o corpo e também proteger as pessoas que vão visitar, não acontecer nenhum tipo sei lá, da pessoa cair, da pessoa acabar estragando aquele corpo, eles colocaram o caixão dentro de uma caixa de vidro, completamente isolado, com hidrogênio circulando em volta. Só que antes disso, eles pegaram esse caixão e eles foram movendo de lugares. Hoje eles colocavam aqui, hoje eles colocavam aqui, e foram tirando várias fotos, principalmente focadas no rosto da menina. E eles constataram que, sim, ela está com os olhos abertos, ela não abriu os olhos após a morte. Quando ela morreu, quando ela foi embalsamada, quando foi feito o processo, ela não tinha os olhos 100% cerrados. Esse é o primeiro ponto. Então, ela não abre. Porém, com as fotos que eles foram tirando, eles foram percebendo que em alguns momentos o olho estava mais ou menos fechado. Ainda restava esse enigma para eles responderem. E eles começaram a mover esse caixão por vários locais dessa catacumba e perceberam que, conforme a incisão da luz, parecia que com o foco da luz em cima do olho, em cima do rosto, que o olho estava mais ou menos aberto. Então, a resposta para esse enigma é: sim, a múmia da Rosália tem os olhos semi-abertos, não estão 100% cerrados. O olho dela era azul quando ela estava viva, e mesmo após tantos anos que o seu corpo foi mumificado, as córneas, né, ainda permanecem, digamos assim, um pouco cristalizadas. Não secou, não esgotou-se a órbita ocular, como acontece com os demais cadáveres. Então, o olho dela, a córnea, permanece praticamente intacta. O olho azul, a incidência da luz, quando está na posição do caixão assim, ou assim, ou assim, você chega próximo, você olha, parece que ela abriu os olhos. Então, eles conseguiram responder. E esta menina,
foi considerada, e ela é considerada, o processo de mumificação dela foi considerado um processo praticamente perfeito para os padrões da época. Nós estamos falando de 1920. Em 2020, então, fez 100 anos que o corpo da Rosália foi embalsamado e está nas catacumbas dos Capuchinhos. As pessoas, as catacumbas dos Capuchinhos, as pessoas, qualquer um pode ir visitar essas catacumbas. Hoje, alguns dos corredores onde possuíam corpos dos freis não são permitido visitação. No total existem aproximadamente 8.000 corpos nessas catacumbas, sendo que de crianças são 41 corpo colocado nessas catacumbas foi do frade Silvestro. Este corpo, ele permanece bem na entrada dessa catacumba com a placa dos dizeres, com a data em que ele foi colocado lá, que foi em 16 de outubro de 1599. Qualquer pessoa pode visitar essas catacumbas. Você compra o ingresso e você entra lá dentro. Porém, depois de alguns anos, algumas alas dessas catatumbas não podem ser acessadas por visitantes. Por quê? Porque os corpos estão num estado, digamos assim, assustadoramente pavorosos, e para evitar de que as pessoas, se assustem com a visão, e também para preservar esses corpos, porque você entende que qualquer coisinha, se você encostar o dedo, pode quebrar um osso da múmia, né? Pode quebrar um ossinho do esqueleto. O negócio tá lá quietinho, aí você vai lá, porque o povo adora passar a mão, né? Então, para evitar que curiosos acabem passando a mão, esbarrando, alguma coisa assim nesses corpos, a ala dos corpos mais antigos, dos frades, dos capuchinhos, dos freis, do pessoal que foi originalmente colocado lá, que eram da Igreja Católica, esta ala não pode mais ser visitada. As demais alas, sim. Alguns corpos que não envelheceram bem, digamos assim, que o processo de mumificação, de embalsamento não foi assim tão bacana, digamos assim, que o negócio virou um escangalho só, eles tiraram de junto dos demais e colocaram em alas que são completamente bloqueadas para o acesso ao público, onde só entram pessoas com permissão, pessoas que trabalham dentro dessas catacumbas. Então, esta é a história da múmia de Palermo, a múmia mais linda do mundo, a múmia da menina Rosália, que ainda hoje permanece praticamente inalterada. O seu rosto, você consegue perceber claramente os traços e a beleza que a menina possuía enquanto viva. Isso foi em 1920, hein? Mais de 100 anos que este corpinho está lá. Eu agradeço a todos mais uma vez. Obrigada. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Curte esse vídeo. Quiser comentar alguma coisa, dar alguma sugestão. Quem quiser também me seguir nas redes vizinhas, Instagram, Kawaii, TikTok, é tudo o mesmo nome, Caiu na Boca de Matilde. Nestas outras redes eu posto conteúdos menores, conteúdos com nicho, com teor de curiosidades e informações históricas, só que num formato menor devido ao que é estabelecido por estas plataformas. Então,
Eu deixo aqui o agradecimento a todos que assistem, que curtem, que compartilham. E uma boa noite, espero que tenham gostado desse vídeo da Rosália. E não se assustem com... Eu particularmente não iria. Não iria, eu acho que eu não iria ver. Deve ser um cheiro bem forte, enfim. Eu com certeza não iria lá ver essas múmias, mas quem quiser ir, fica em Palermo, capital da Sicília, na Itália. Fica bem próximo de outros pontos turísticos, você paga o ingresso, pelo que eu vi, algo próximo de 100 euros, para você entrar lá e fazer uma visitação que demora aproximadamente 1 hora. Aí tem os guias que vão orientando, que vão explicando lá, para você entrar nessas catacumbas. E não pode tirar foto lá dentro, obviamente, né? Porque a gente sabe que o foco de luz prejudica os corpos. Uma boa noite a todos, até o próximo vídeo.